iremos conversar um pouco sobre o poder da autorresponsabilidade. E para início, eu gostaria de fazer duas perguntas para você. Onde você e a sua vida estão? E eu gostaria que você fizesse esse diálogo interno. Onde eu e a minha vida estamos hoje? E para isso, eu quero que você parta do seguinte direcionamento. Em uma viagem de barco, quem é você? Você é o capitão, aquele que está dando as diretrizes? É você quem dá o comando? É que você que está dando lá todas as orientações para essa viagem? Ou você é aquele marinheiro que está lá sentadinho, esperando o comando, esperando as orientações, meio que sem direcionamento das coisas? E eu te faço a segunda pergunta. Como está o seu estado atual? Dentro do coaching integral sistêmico, nós temos uma ferramenta que se chama um mapa de avaliação sistêmica, o MAS. E lá, nessa ferramenta, nós fazemos uma análise direcionada para 11 pilares, que são aqueles pilares que vão sustentar a nossa vida, uma vez que a nossa vida ela é sistêmica, ela está muito uma área interligada à outra. E eu hoje te convido a fazer a seguinte reflexão. Vamos avaliar como está o nosso estado, como está o seu estado atual. Vamos partir do marco zero, que nós chamamos do pilar espiritual, que é onde tudo começa. Como está a sua conexão com Deus? A tua conexão com o teu Criador? Você costuma fazer orações, você medita, você tem o hábito de ler a Bíblia? De 0 a 10, que nota você daria para a sua área espiritual? Agora vamos analisar o seu pilar familiar. Você e o seu cônjuge, o seu esposo. Como é que está a vida de vocês hoje? Vocês têm um bom relacionamento? Vocês se respeitam? Vocês conseguem se olhar nos olhos? Falar em relação aos seus sentimentos? Existe respeito na relação entre vocês? Ou se você não tem um marido, quanto que isso te incomoda? Você não está com o seu cônjuge? De 0 a 10, seja sincero, me dê uma nota. Agora vamos analisar o seu relacionamento com os seus filhos. Há amor, há respeito, vocês conseguem dialogar, há um bom processo de comunicação entre você e os seus filhos? E se você não tem filho, isso lhe incomoda? Ou tá tudo bem para você? Vamos tomar agora o pilar social como exemplo. De 0 a 10. Como é que você se relaciona com os seus amigos? Você tem amigos sinceros, aqueles que quando você está lá no fundo do poço, você pode ligar, confiar em abrir a sua vida para ele? Você consegue realmente falar dos seus medos, das suas alegrias? E o seu pilar saúde? Vamos lá. Quando você acorda, você se sente disposto, você tem energia, como está a tua alimentação, como está, você está fazendo atividade física? Avalie de 0 a 10, como está a tua saúde? Você tem feito os seus exames de rotina? Você consegue realmente respeitar os limites do seu corpo? Agora vamos partir para uma outra área muito importante também, a sua área profissional. Você gosta daquilo que faz? Você está satisfeito com a sua profissão? Realmente aquilo que você pediu para um dia estar realizando ou não? Você está nessa profissão porque ela é mais cômoda, porque foi realmente aquele no momento que você encontrou para fazer, não havia uma outra possibilidade. E aí eu te pergunto, em relação à tua área emocional, você sente muito medo? Você constantemente está ansioso?
você é inseguro, você muitas das vezes não contém as suas emoções, age com agressividade, não consegue conter os seus impulsos, avalie como é que está o seu pilar emocional e dê uma nota de 0 a 10. E aí eu também faço uma pergunta: e o seu lazer? Você tem alguma atividade que você gosta, tá? Você está realmente em acordo com uma área de lazer? Você consegue ter tempo para fazer aquela atividade que você se identifica, aquela da qual você mais gosta, como uma questão rotineira? Sim ou não? Que nota você dá para a sua área, para o seu pilar do lazer? E aí eu te pergunto também, a sua área financeira. Você vive endividado, o dinheiro que você recebe durante o mês, ele não dá para pagar as suas contas, você acaba jogando sempre um pouquinho lá para frente, sempre está naquele estado de preocupação em relação às suas finanças. Por que é importante nós fazermos essas reflexões? Por que é importante você saber direcionar, você saber as bases, a orientação de como está o seu estado atual, considerando essas 11 áreas? Porque você precisa entrar no estágio de consciência, você precisa identificar, porque como é que você vai mudar se você não tem nenhuma avaliação das áreas que estão mais frágeis, das áreas que estão mais prejudicadas, e você não consegue ainda identificar quais são os pontos de melhoria? E aí eu faço uma seguinte reflexão, eu te convido a fazer essa reflexão. João 10:10 diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para te dar vida, e vida em abundância. Então aquilo que não está abundando é disfuncional, aquilo que realmente na tua vida está te trazendo um peso, uma carga, se você tem... Claro que todos nós passamos por momentos de dificuldade, mas na tua vida há uma constância entre os fracassos, entre os insucessos. Você percebe que não consegue avançar naquilo que faz. Entenda que tem algo errado. Entenda que esse não foi o propósito, não é o propósito de Deus para a sua vida. O propósito de Deus é que você viva uma vida harmoniosa, que você viva uma vida de excelência, uma vida extraordinária. E nessa conversa é justamente sobre isso, aquilo que eu quero, nesse momento, te fazer refletir. Existe algo que se chama autorresponsabilidade. E quantas das vezes nós, você, eu, jogou a responsabilidade para o outro, pelas áreas que estão realmente fracassadas na nossa vida? E eu quero que a gente parta do princípio que só vai mudar a partir do momento que eu tomar responsabilidade para mim, para saber que eu coloquei a minha vida onde ela está. Portanto, só eu vou conseguir tirá-la daquele estágio. E para isso, eu quero te dizer que a gente precisa acordar para a vida, acordar para as nossas emoções, acordar para os pontos que a gente precisa de melhoria. E aí nós temos algumas leis que se chamam as leis da autorresponsabilidade. São, na realidade, 6 leis. E eu quero que a gente reflita de uma forma bem dinâmica sobre cada uma dessas leis. A primeira lei da autorresponsabilidade, ela diz pra gente que você não deve criticar as pessoas. E criticar, se você for ver no dicionário, diz que criticar é dizer mal, é censurar. E geralmente você examina com critério e você tende a observar mais nas pessoas os defeitos do que as perfeições. E aí muitas pessoas usam como chave: não, mas eu simplesmente estou fazendo uma crítica construtiva. Se é uma crítica, será que até que ponto essa crítica é construtiva? Se ela visa destruir, se ela visa pormenorizar o outro. Então, por que
ao invés de focar nos erros, você não foca nos acertos da pessoa. Ao invés de colocar o outro para cima, de realmente verificar quais são as qualidades dessa pessoa, porque você sempre está lá apontando com o dedinho e verificando quais são os defeitos. E aí tem um versículo que eu gosto muito que ele diz que ao invés de você olhar a trave que está no olho do seu irmão, você tem que observar o cisco que está, tirar o cisco que está no seu olho. E tudo começa disso, tudo começa, né, no ponto onde eu devo entender que antes de fazer qualquer crítica, eu devo me colocar no lugar da pessoa e avaliar. Será que eu gostaria que fosse feito da mesma forma comigo? E entender que quando eu aponto um dedo para o meu semelhante, existem 4 que estão apontados para mim. E eu tenho que observar, será que verdadeiramente eu estou me interessando pelos problemas alheios? Ou será que eu estou tendo um interesse maior em ver as fragilidades, os pontos frágeis do meu colega, do meu semelhante? E aí fica uma seguinte reflexão: ao invés de julgar, você deve realmente se avaliar. Não julgueis para que você não seja julgado. Essa é a primeira lei da autorresponsabilidade. Não critique as pessoas, mas olhe as qualidades. Veja quais são os pontos fortes que essa pessoa possui. A segunda lei da autorresponsabilidade, ela nos diz que nós não devemos reclamar das circunstâncias. Quando você reclama, você clama 2 vezes. E o dicionário me diz que reclamar significa lamuriar, protestar, queixar-se. E aí, geralmente a gente cria um hábito muito ruim quando você rotineiramente reclama. Por quê? Porque há poder nas nossas palavras. Isso está muito claro. A comunicação, ela tem um poder muito forte. Aquilo que você comunica acaba acontecendo. E a única coisa que a gente consegue com a reclamação é provar a imperfeição e a incapacidade do outro. E será que você vai querer realmente ser reconhecido como uma pessoa que constantemente vive reclamando, vive se maldizendo? Que ganhos os seus filhos, que ganhos o seu cônjuge, o seu marido, a sua mãe, os seus amigos, eles teriam com uma pessoa que ao seu lado vive reclamando das circunstâncias, que vive reclamando da sua vida? Antes de reclamar, aponte algumas qualidades. Veja alguns dos benefícios também que você tem ou que você pode obter com aquela situação, naquele momento. E eu deixo aqui uma dica para você. Quando você reclama, você foge da autorresponsabilidade. Sabe por quê? Porque você geralmente não vê o seu ponto de melhoria, você não vê os seus pontos frágeis. Você está constantemente reclamando e achando que o problema está naquela situação, está naquele dado momento. Então não gaste o seu precioso tempo só reclamando, porque você terá mais motivos para reclamar e só reclamar. Vamos dar atenção às soluções. Vamos dar realmente atenção, centrar esforço na qualidade que as pessoas têm. E aí eu te chamo também para refletir sobre a terceira lei da autorresponsabilidade, que diz: não busque culpados. Buscar culpados é desresponsabilizar-se pelos resultados que você tem obtido. E neurologicamente não é bom, é um grande perigo. Sabe por quê? Porque o teu lado direito do cérebro, que é o lado realizador das ações, ele vai dizer que os resultados ruins que você tem
os resultados insatisfatórios, eles não são culpa sua, mas geralmente é culpa do outro. E aí você continua cometendo os mesmos erros de sempre. Aí você vai dizer, por que eu vou mudar? Eu não vou mudar, porque o problema não é meu, o problema é do meu professor que não sabe dar uma aula aprazível, uma aula boa. Por que eu vou mudar se o problema é do meu esposo, que é inconsequente, é do meu esposo que não é atencioso, do meu esposo que é irresponsável, ou a culpa são dos meus filhos, que são desobedientes, que são rebeldes. Então, o problema é da minha funcionária, o problema não é meu. Se o problema não é meu, então eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre ele. E aí eu te faço também agora a reflexão sobre a quarta lei da autorresponsabilidade, que diz: não se faça de vítima. Se fazer de vítima, criticando, reclamando, se pormenorizando, se colocando numa posição de inferioridade, de sofrimento. E imaginem vocês que pessoas que têm esse comportamento, elas já mudam até o seu semblante, elas vivem constantemente com o olhar fechado, constantemente elas se olham, elas se veem, elas se passam a ser percebidas também com aquela pessoa, de certa forma, mais, vamos dizer, caladinha, que fica lá naquela, com um olhar triste, com aquele olhar piedoso, sempre dizendo que é infeliz, que não pode, que as coisas não dão certo. Eu não nasci num dia bom, eu nasci num dia terrível, a minha mãe me escolheu para ter no pior dia, eu não devia nem ter nascido. E geralmente essas pessoas, elas vão encontrar sempre mais motivos para se fazer de vítima. Elas vão estar cada dia com a autocomiseração. E geralmente, para se sentirem amadas, parece que utilizam esse mecanismo de se vitimizar para ter atenção. E aí, algo que a gente chama que são alguns vícios emocionais que foram adquiridos às vezes na própria infância. Era aquela criança que quando ela estava saudável, ela não tinha tanta atenção, mas na hora que adoecia, uma pequena febre, a mãe já colocava no colo, já dava toda a atenção, o pai já ficava preocupado e ela se percebia como o centro das atenções. E aí ela aprendeu a acionar o mecanismo de que para ter atenção precisava estar doente, para ter atenção precisava não estar bem, estar ruim. E aí sempre procurava o escape da vitimização, da situação realmente de sofrimento para ter a atenção. Aí cresceu esse adulto assim, absorvendo que para ter atenção precisava estar mal, demonstrar sofrimento, tristeza. E aí eu digo a vocês que quando nós contamos as nossas desgraças, quando nós temos prazer em contar dos nossos fracassos, das nossas fragilidades, nós estamos nos colocando numa situação muito desfavorável. E aí eu contei na minha live, quando eu estava falando dessa temática, que uma vez eu encontrei duas amigas sentadas e elas, de uma forma muito triste, elas queriam provar para elas mesmas quem estava passando por uma situação mais decadente do que a outra. E uma dizia: porque tu não sabes, sofrimento é o meu, que desde pequena passei por isso, por aquilo, eu choro todas as noites. E a outra dizia: não, mas tu não sabes como eu tô vivendo também. Faz tantos meses que eu não sei o que é uma alegria, eu não sei o que é sorrir, que eu vivo com a minha pressão alterada. E essas duas amigas, elas estavam, sem perceber, usando parte do tempo delas para se inferiorizar, parte do tempo delas para mostrar quem estava numa situação pior do que a outra. Foi aí que eu cheguei e interferi: calma, não, vamos mudar essa comunicação aqui, ninguém tem motivos para estar agindo dessa forma, vocês têm vida,
Nós temos um Deus que nos criou, que não nos deixou por acaso, que muda a nossa história. Vamos falar de um outro momento, vamos falar do futuro, vamos criar uma visão positiva de futuro. E foi assim que as duas amigas se perceberam, e aí a gente deu um outro ordenamento para aquele diálogo, para aquela conversa. Então, se você busca se lamentar, se vitimizar constantemente, você às vezes afasta os bons amigos. Quem é que quer estar na companhia de uma pessoa que vive se queixando de tudo, que vive se fazendo de vítima? Às vezes a pessoa deixa o ambiente tóxico, deixa o ambiente pesado. Então vamos parar com isso. E vamos refletir sobre a quinta lei da autorresponsabilidade, que diz assim: não justifique os seus erros. Errar é um processo que acontece. É fundamental no nosso processo de aprendizagem o erro, porque o erro que vai fazer com que eu possa melhorar, é o erro que vai fazer com que eu desperte para pontos de melhoria. E o erro faz parte da natureza humana. Só há aprendizado se realmente houver o reconhecimento do erro. E eu preciso entender que desde o início sempre houve, desde o início da criação, sempre houve erros. Imaginem vocês que quando Deus ele criou o mundo, ele criou lá o paraíso, que ele colocou Adão e Eva, o primeiro casal. Adão cometeu um grande erro, não era para ele ter comido daquela fruta, daquele fruto. Mas sabe o que aconteceu? Ele comeu do fruto, a mulher também comeu. E quando Deus percebeu que chegou a eles para interrogá-lo, sabe o que aconteceu? Adão, ele não reconheceu o seu erro, ele pôs a culpa na sua companheira. Ele disse: a culpa foi da mulher que tu me destes, Deus. E Eva, por sua vez, ela também não admitiu a sua culpa. Ela disse: não, a culpa não é minha. A culpa foi da serpente. Então, se a gente for perceber, na vida é assim, você está sempre buscando culpados. Você está sempre transferindo a culpa para terceiros, para fugir da sua responsabilidade. Porque sempre, em alguma das vezes, sempre se acha que esse é o melhor caminho. Mas pessoas autorresponsáveis, elas acreditam que errar não é um fracasso propriamente dito. E que nós obtemos os nossos resultados e os nossos efeitos, eles não são meramente ocasionados, tá, pelos erros, mas eles são consequências de atos que a gente deveria ter avaliado melhor, que a gente deveria ter pontuado melhor, e que no momento nós não fizemos. Dessa forma, aprenda com os erros. E vamos fazer diferente da próxima vez. Não vamos nos limitar no último ponto daquele erro que você teve para ele ficar aqui, olha, só te acusando, martelando, mas você errou. Não, eu errei. Eu sou responsável, eu reconheço, mas da próxima vez eu vou fazer diferente. Eu não vou usar o meu erro como um obstáculo para me paralisar, para eu não avançar mais nos meus objetivos, nas minhas metas. Mas o meu erro, ele vai servir para mim como parâmetro de melhoria. E aí nós vamos para a sexta e última lei de autorresponsabilidade, que nos diz: não devemos julgar as pessoas. Quando alguém nos ofende, geralmente a reação que nós temos é contra-responder aquela ofensa, aquela ameaça. E muitas das vezes a gente entende como algo que foi pessoal, foi para mim mesmo, né? Quis realmente tocar na minha ferida, me machucar. E aí eu tomo como exemplo a situação de uma pessoa que foi fechada num trânsito. Veja só, você tá lá de boa dirigindo, aí vem aquele motorista e ele te fecha no trânsito. Qual a tua reação? Você xinga, você diz que ele é um barbeiro, que é inconsequente, que ele quis te matar com aquela ação? Ou você para e analisa e diz assim: não, de repente ele não tá no dia bom. De repente, ele podia até ter causado um acidente por conta do seu ato irresponsável. Mas eu não vou julgá-lo, porque eu não sei
realmente que passava com ele, se passava com ele quando ele agiu dessa forma. Então, não julgar os erros e sim o comportamento das pessoas deve ser o melhor caminho. E aí, eu sempre cito um exemplo quando eu estou realizando as minhas palestras sobre autorresponsabilidade. De uma vez que eu passei por um processo onde eu estava em uma reunião, eu havia entregue todas as diretrizes e as orientações, e a pessoa que estava na condução, né, uma pessoa bem experiente, uma pessoa com uma capacidade técnica enorme para estar ali naquela condução, e ela simplesmente não citou um dos pontos que eu havia colocado. E aí, quando foi dito que estava, ela pegou e virou para mim e disse: você que não colocou. E eu sabia que eu havia posto, mas eu não apontei para ela na hora a culpa, porque eu percebi que eu ia, de certa forma, constrangê-la, né, pela própria perícia que ela tinha para estar ali naquela condução. Seria muito feio ridicularizar ela naquele momento. O que eu fiz? Eu esperei, fui para minha sala e de lá eu vi pelo vidro ela sentada lá na sala tranquilamente na condução das suas atividades. Peguei, abri minha gaveta, vi que o documento estava lá como eu havia entregue, dei uma olhada, vi que o ponto que eu havia falado estava no documento. Foi que eu cheguei lá, disse: amiga, você falou que não estava no seu relatório e eu queria só que você desse uma olhada no seu documento. Foi que ela abriu e lá estava, eu com o meu na mão vi. Ela disse: mas por que você não falou na hora? Eu disse: sabe por quê? Porque eu não queria lhe envergonhar. Quando a gente tem vergonha, a gente não vai envergonhar o outro. E errar é humano. Eu entendi daquele momento dela também como algo de momento, algo que realmente ela não pensou bem, não deu tempo. Ela disse pra mim, eu nunca esqueço, ela disse: olha, quando eu crescer eu quero ser igual a você, uma moça educada. E aí, depois, a relação da pessoa foi tão assim, ela se sentiu, no exato momento, ela se sentiu assim, de certa forma, tão, talvez até responsabilizada mesmo, né, pelo erro que havia feito, pelo grupo ter pensado na hora de mim, que fui inconsequente por não ter colocado. Mas também aprendeu uma lição, que a gente nunca deve estar autoafirmando sem ter a plena consciência das coisas. Por que eu estou te dizendo esse exemplo? Porque muitas das vezes, naquele momento que você está passando, você tende a julgar as pessoas, você tende a apontar o dedo, e não é assim que funcionam as coisas. E aí eu quero toda essa conversa, né, para que a gente chegue no seguinte ponto de reflexão: você precisa agir. A palavra de ordem é haja. Saia da zona de conforto. E zonas de conforto são aquelas historinhas que a gente conta, que elas são paralisantes para você se manter na comodidade do ambiente onde você está. E você só vai agir quando você for autorresponsável. Você só vai agir quando você conseguir mapear a sua vida, ver o estado que você está, você e sua vida. Verificar onde a sua vida estão nesse exato e nesse determinado momento. E algo que eu falei, eu repeti, eu pedi para algumas pessoas anotarem, eu quero que você anote também. Eu sou, e você tem que dizer, repetir isso para você mesmo: eu sou o único responsável pela vida que eu tenho levado. A vida que eu tenho levado é mérito meu. Eu levei onde ela está e só eu posso tirar. Então, se na avaliação que você fez, você percebe que a sua vida, ela não foi aquela vida que você sonhou. Se você percebe que você precisa melhorar em vários aspectos, comece hoje. Você precisa agir. E eu quero dizer que só uma consciência plena, que em um outro momento eu vou trazer uma fala sobre isso. Só a partir do momento que você estabelece uma consciência plena, uma consciência que te traga a autorresponsabilidade como princípio, quando você tem uma visão positiva também de futuro, quando você melhora o seu processo de comunicação, e que você adota bons hábitos, é que você vai melhorar
toda a sua vida. É que você vai conseguir dar um novo direcionamento. E para finalizar, eu gostaria de dizer algo para você. O sonho, ele determina o que você quer. Sonhar é lindo. Não se tem vida até sem conseguir sonhar. Mas há um outro ponto muito importante. A ação, ela determina o que você conquista. Isso aqui é uma frase do livro O Poder da Ação, do Paulo Vieira, que eu tomo assim como referência. Um autor, um estudioso, né? Alguém que tem realmente revolucionado a linha, o ambiente comportamental, criando o método CIS, criando realmente a ferramenta do coaching integral sistêmico, onde eu tive o privilégio de conhecer. E aí eu peço que você anote também, que você tome como ponto de base. O sonho realmente, ele determina o que eu quero, mas só a ação é que vai determinar aquilo que eu conquisto. E se você não tem boas conquistas, se você percebe que a sua vida, ela precisa realmente de um ato que você precisa melhorar, seja autorresponsável. Procure agir. Não coloque a culpa nos resultados que você obtém hoje às outras pessoas, ao ambiente que você viva. Entenda que a chave está dentro de você e só você pode virar essa chave para uma mudança. E é isso que eu desejo para todos nós. Que Deus nos abençoe. Vamos entender que nós temos um Pai grande, um Pai poderoso que deve ser o centro da nossa vida, o que deve realmente ter o controle das nossas vidas, porque Deus, ele quer que a gente viva e viva em abundância. E quando você parte do princípio de que você é responsável, autorresponsável, quando você parte do princípio que você pode ter uma vida plena, uma vida extraordinária, tudo na sua vida vai mudar. E é isso que eu desejo.